Gostaria de agradecer a todos pela presença e aos professores, especialmente ao professor Eduardo Ferrioli, que hoje vai nos conceder uma palestra. O Dr. Eduardo Ferrioli, ele é professor titular do Departamento de Clínica Médica, da Divisão de Geriatria e Clínica Médica Geral da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Muito obrigada, Ferrioli, pela participação. Você tem a palavra. Bom, boa noite, Vivian, boa noite a todos e a todas. Primeiro, eu queria agradecer a Vivian pelo convite, né, para proferir essa palestra para vocês, para dar essa aula. Para mim é um prazer muito grande, é um assunto que me interessa demais, me dá um prazer enorme. Se me deixar, eu fico falando umas 2 horas, mas eu vou me ater aos meus 30, 40 minutos, e aí a gente pode conversar. E também acho que é um tema muito atual em termos de tanto nutrologia como envelhecimento, são questões que são importantes. E eu vou tentar dividir com vocês os conhecimentos mais recentes que a gente tem sobre sarcopenia e síndrome da fragilidade. Eu queria também agradecer a presença de todos vocês hoje aqui, né, nesses tempos tão difíceis. Isso aqui é um alento, é uma satisfação estar em contato com vocês todos. Eu agradeço a participação de vocês. Bom, eu vou compartilhar a tela da apresentação. E todos estão vendo? Está tudo certo? Vou então falar um pouco com vocês sobre esses conceitos de sarcopenia. Acho que tem um monte de palavras que têm surgido, um monte de definições e pouca coisa prática. No final, a gente pouco sabe do que se fala quando se fala de que o idoso está frágil ou tem síndrome da fragilidade, o que é dinapenia, o que é caquexia. Então, tentar dividir um pouco com vocês conceitos mais recentes sobre isso, tá? Bom, vamos falar um pouco inicialmente sobre o que é, afinal de contas, síndrome da fragilidade do idoso, né? Essa uma questão do que você está falando quando fala em síndrome da fragilidade do idoso. O que é isso, né? É o idoso que está acamado, é o idoso que está emagrecido, é o idoso que é dependente, o que é um idoso frágil? Então, a primeira coisa, vamos definir bem isso, tá? Na verdade, houve uma transição desse conceito de fragilidade que foi muito importante da década de 80 para os anos 2000. E na década de 80, o que se dizia é que o idoso frágil era aquele que tem mais de 65 anos, né, para se definir que é idoso nos países desenvolvidos, e que fosse dependente de outros para as atividades de vida diária, né? Então, isso era o idoso frágil. Vocês vejam que é uma definição que é funcional, né? Ela tem uma base funcional. Em 89, também, uma outra definição de Gillick, que seria idoso frágil, aquele debilitado, que não pode sobreviver sem o auxílio de outro. Então, é aquela ideia que a gente faz do idoso frágil, né, muito frágil. Bom, nos anos 2000, e foi, na verdade, em 2002 que saiu a primeira definição mais atual do que seria fragilidade, esses dois autores, Linda Fried e Jeremy Walston, norte-americanos, eles definiram que fragilidade, na verdade, era um estado de vulnerabilidade fisiológica, que é relacionado à idade, resultante de reservas homeostáticas comprometidas e uma capacidade reduzida do organismo de resistir a estressores. O que isso quer dizer, então, na verdade? Um exemplo que eu acho sempre muito fácil de compreender é a gente pensar na marcha de uma pessoa idosa e na marcha de uma pessoa jovem, né? Quando uma pessoa jovem pisa num buraco, a chance dele cair é pequena, ou deve ser pequena ou menor, porque ele está enxergando o buraco, muitas vezes, ele tem um reflexo muito rápido de troca de passo, ele vai dar um salto, ele tem uma musculatura forte, e ele vai acabar se compensando, mesmo desequilibrado, para voltar para a situação de equilíbrio. Se a gente pensar num idoso que também caminha bem, sem grandes dificuldades a princípio,
quando ele pisar no mesmo buraco, a chance dele cair é muito maior. Por quê? Porque ele não vai estar enxergando tão bem o desafio, o buraco, ele vai estar com dificuldade de ter um reflexo rápido para mudar os passos, ele vai ter uma dificuldade de força muscular para se manter em pé. Então, ele teria, na verdade, uma perda de reservas fisiológicas, homeostáticas, que podem levar ele a funcionar bem sem nenhum estressor. Mas na hora que tem um estressor, que pode ser uma infecção, um buraco, qualquer outra complicação, ele responde de uma maneira muito menos eficaz. E aí ele pode ter mais quedas, mais internações, as internações serem mais longas, a mortalidade ser maior. Então, o idoso frágil é um idoso que se torna dependente muito facilmente. Esse é o conceito atual de fragilidade do idoso. A síndrome da fragilidade, ela teria como base uma associação entre sarcopenia, que é a diminuição, então, da massa muscular, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, uma disfunção imunológica, que seria uma tendência a ser uma pessoa inflamada, e uma desregulação neuroendócrina, que é representada pela redução de GH, aumento de esteroides, redução de esteroides sexuais, como os hormônios sexuais masculinos, ou, né, a testosterona, etc., e desregulação do ciclo do cortisol, com aumento de cortisol. Então, as pessoas que tivessem esses três bases, perda de massa muscular, de disfunção imunológica e desregulação neuroendócrina, tendem a se tornar pessoas frágeis, tá? Isso aqui é um resumo, então, de como seria esse conceito, que seria mais ou menos o seguinte: a pessoa tem fatores genéticos, tem fatores ambientais em torno dela também, isso é um mecanismo, então, epigenético, que leva a dano celular e molecular que é cumulativo ao longo dos anos, tá? Isso reduz a reserva fisiológica, a musculatura, o cérebro, o sistema endócrino, imune, todos eles. Nisso interfere atividade física e fatores nutricionais ao longo da vida. Eu vou comentar algumas coisas depois disso. E essa pessoa, então, se torna frágil. Se ela sofrer um estresse, então, ela vai ter a ocorrência de quedas, de delírio, internações, dependência, institucionalizações e óbitos, tá? Então, vamos pensar em fragilidade como um estado de vulnerabilidade fisiológica e não mais como dependências detectáveis por uma avaliação geriátrica ou uma avaliação clínica mais ampla. Isso é bastante importante. Se a gente for ver que instrumentos que a gente pode fazer, vocês vão me dizer, então, mas como é que a gente diagnostica que um idoso é frágil ou não? Tá? Ele é ou não é? Se vocês procurarem na literatura, hoje vocês vão encontrar mais de 60 instrumentos publicados no PubMed e o que quer dizer que nenhum é excelente, né, para determinar que uma pessoa é frágil ou não. Não é todo idoso que é frágil, nem todo que não é. Os instrumentos mais utilizados, de longe, que eu vou comentar um pouquinho sobre eles, são o fenótipo, o sistema do fenótipo de Linda Fried, que foi quem propôs o conceito de fragilidade, e o índice de fragilidade de Rockwood, que é um canadense, tá? No mundo, o mundo é meio partido entre essas duas pessoas, o Linda Fried e o Rockwood, em termos de conceito. O conceito da Linda Fried ele é mais fenotípico, então ela define o que seria marcadores de fragilidade, e o Rockwood ele pensa em um número grande de marcadores de que a pessoa já está perdendo função, por exemplo, teve danos acumulados, e você constrói um índice de fragilidade pelo número de marcadores de fragilidade que essa pessoa tem. Vou comentar um pouquinho também da escala Frail, que é mais prática para quem está na prática clínica. Bom, qual que é o diagnóstico pelo fenótipo de Fried, Walston e colaboradores, então? Ele é composto por 5 marcadores de fragilidade, tá? O primeiro deles, que a gente vai comentar aqui, seria a diminuição da força muscular da pessoa. Então, a pessoa que está se fragilizando, ela vai ficando com a musculatura mais fraca. E os autores propuseram para medir a força muscular, a força de preensão palmar, que é simples, todo mundo pode comprar um dinamômetro de mão, não tem grande dificuldade de se mensurar. O segundo marcador seria a diminuição da velocidade de marcha. Então, quando a pessoa anda numa velocidade menor do que seus pares da mesma faixa etária,
isso é um indicador, isso andando na velocidade habitual dela, não forçando, não sendo rápido. Isso é um grande indicador de futura dependência, até para pessoas na quinta década de vida, né? A marcha, ela integra uma série de sistemas, como eu comentei antes para vocês, e o sistema nervoso central, ele coordena todos esses sistemas para determinar uma velocidade de marcha ideal para a pessoa, que seja segura, que ao mesmo tempo economize energia e que ela faça de maneira eficiente. Então, quando a velocidade de marcha começa a diminuir, isso é sinal de que os sistemas já não estão tão íntegros mais. O terceiro marcador é a sensação de fadiga. Então, a pessoa se pergunta para o idoso se ele se sente muito cansado nas suas atividades habituais, nas atividades que ele pratica. Se ele disser que com frequência, isso em geral é perguntado a respeito das últimas 2 semanas. Se ele disser que sim, com frequência, pergunta-se também se ele tem que interromper atividades dele pelo cansaço. Se mais uma vez ele disser que sim, ou uma certa frequência, isso é um marcador positivo de fragilidade. O quarto marcador, que na verdade eu gosto de considerar como o último, é redução da atividade física. Então, a pessoa gastar muito pouca energia em atividade física. Para se medir isso, o que os autores iniciais propuseram, que se usa em pesquisas, são escalas de atividade física, né? O que eles utilizaram era o Minnesota, que é um questionário extenso de atividades que se considera os métodos quanto a pessoa gasta de energia. Na prática, para quem está procurando um idoso frágil, o que eu vejo é que basta o idoso não ter atividade nenhuma, ele ser parado em casa, sedentário. Isso é um marcador, tá? Porque se a gente for aplicar questionários, isso pode ser mais demorado, a não ser, como eu disse, em pesquisa, que aí é necessário. E o último item seria perda involuntária de peso, que para os autores originais seria 4,5 kg ou 5% do peso corporal da pessoa, tá? Então, são 5 marcadores: força de preensão palmar, velocidade de marcha, fadiga, redução de atividade física e perda involuntária de peso. As pessoas que tiverem 3 desses 5 marcadores são consideradas frágeis. As pessoas que tiverem 1 ou 2 desses marcadores são consideradas pré-frágeis. E as pessoas que não tiverem nenhum são consideradas não frágeis ou robustas, tá? Já faz década, pelo menos, que eu trabalho dentro dessa área de fragilidade, em pesquisa, e eu posso garantir para vocês que esses critérios, eles diferenciam o idoso em termos de não só prognóstico, como quando a gente mede marcadores, eles são diferentes. Então, por exemplo, se a gente mede variabilidade de pressão arterial, de frequência cardíaca, nos idosos que têm esses critérios de fragilidade, isso é pior. Se a gente mede mecanismos de danos, de redução de danos de DNA, ou de reversão de danos de DNA, isso é diferente. Então, é uma população que é diferente. E vocês podem ter certeza que vocês estariam detectando idosos que são suscetíveis a complicações, né? Um problema que existe, que sempre se questiona, é que pontos de corte você usa para velocidade de marcha ou para força de preensão palmar. E o que se recomenda é que eles sejam população específicos. Então, não os que a Linda Fried determinou para norte-americanos, mas fatores que a gente possa mensurar na população brasileira, por exemplo, tá? A gente já tem esse tipo de mensuração, mas eu vou apresentar mais para frente para vocês uma tabela do que a gente tem hoje usado para diagnosticar a sarcopenia, que também pode se estender para a fragilidade, e de uma forma muito mais simples, tá? Como eu falei para vocês, o índice de fragilidade de Rockwood, ele pega sintomas, sinais, alterações laboratoriais e déficits. Inicialmente eram 92, e ele vê quantos desses estão presentes em 92. Então, você fazia um índice. O índice de déficit presentes em 92 é uma fragilidade de 0,22. Atualmente, essa lista foi reduzida para 30 variáveis. A gente não tem um uso extenso dessa escala aqui no Brasil. E para consultório, uma escala que é muito simples de se aplicar é a escala Frail, que foi desenvolvida por Van Kahn
e John Morley. O Morley é um norte-americano que estuda muito também nutrição e envelhecimento, e ele gosta muito de coisas práticas, que a gente não precise fazer mensuração de velocidade de marcha, de força, de qualquer coisa. Então ele fez essa escala Freio, que é simplesmente você ver, a pessoa tem fadiga com as mesmas questões, sim ou não? Ela tem capacidade de subir um lance de escadas, sim ou não? Ela consegue andar um quarteirão, sim ou não, com dificuldades, né, ou sem dificuldades? Tem mais que 5 doenças, em termos de comorbidades, e perdeu 5% do peso corporal? Da mesma forma que a escala de Fried, se a pessoa tiver 3 respostas positivas, aqui ela é frágil, tá? Isso é bem simples de se aplicar realmente. Bom, então, fragilidade, depois eu vou falar um pouco sobre tratamento, mas tenham em mente isso, ela não está medindo dependência. Um idoso frágil ele tende a se tornar dependente, e certamente um idoso dependente é frágil. Um idoso desnutrido provavelmente vai ser frágil. Mas isso não é sinônimo. E a gente tem idosos que são frágeis, mas ainda não dependentes, ainda não desnutridos, ainda não com uma internação importante. E essa é a população mais importante de se abordar para se tentar reverter esse processo antes que o idoso chegue no ponto de ser internado, ou de morrer, ou de se tornar dependente, tá? E sarcopenia? Tem muita gente que fala, mas sarcopenia é mais ou menos o mesmo conceito de fragilidade. Na realidade, existe uma diferença quando a gente fala de sarcopenia. Vamos falar um pouco da sarcopenia, então. Teoricamente, é diferente, e a questão, esse é um governador, né, o Schwarzenegger, nos tempos áureos do cinema, e depois no Rio de Janeiro, há alguns anos atrás, vocês verem como a musculatura se reduz com o envelhecimento, né? A perda de massa muscular, ela é universal. Todas as pessoas que envelhecem perdem massa muscular, independente delas serem fisiculturistas, malhadoras, elas serem atores, o que for, a gente perde massa muscular. Isso é universal, não adianta, tá? Não tem saída. A questão é quanto você acumulou de massa muscular ou de qualidade muscular antes de perdê-la, né? E é mais ou menos que nem osso. Se a gente tem uma massa muscular boa e perde ela lentamente, isso não vai chegar a te tornar dependente, mas se não, você pode se tornar. Então, sarcopenia e fragilidade, num primeiro momento, vocês já podem ter a ideia de que elas diferem porque sarcopenia está se referindo a músculo, a só isso. A fragilidade, a gente está falando numa perda de função de todos os sistemas. A sarcopenia, nós estamos falando de musculatura, tá? Por que a musculatura se reduz com o envelhecimento, né? Ela se reduz por uma série de fatores. Então, a atividade física é um dos principais, ela se reduz com o envelhecimento, isso diminui nossa massa muscular. A gente tem alterações neurológicas da musculatura, da inervação da musculatura e das células musculares, que então se alteram. A gente tem mudanças miocelulares com células satélites, síntese e degradação de proteínas. Existe uma resistência anabólica com o envelhecimento, então o idoso tende a produzir menos proteínas a partir de aminoácidos do que os jovens e a ter maior degradação, e especialmente a diminuição da síntese. A atividade inflamatória reduz musculatura, a anorexia do envelhecimento, a aterosclerose e os hormônios anabólicos que eu já tinha citado para vocês. Isso tudo reduz a massa e a função muscular, levando ao que a gente hoje chama de sarcopenia. O que acontece que é importante a gente ter em mente? Primeiro é que os primeiros conceitos de sarcopenia definiam que a gente iria determinar que uma pessoa é sarcopênica ou não é sarcopênica pela sua massa muscular, é isso. Então, o que os primeiros autores propuseram? Olha, você mede a massa muscular da pessoa e nós vamos dizer se ela é sarcopênica ou não. E o principal método que foi utilizado foi o DEXA. Então, se media a massa magra no DEXA, que habitualmente se usa para medir massa óssea, mas também pode medir a massa magra corporal total, a composição corporal. E aí, o que se faz?
usando o DEXA para ver se a pessoa é sarcopênica ou não dentro deste conceito. Soma-se a massa magra que a pessoa tem nos braços e nas pernas, isso chama índice de massa magra apendicular, ou índice de massa muscular apendicular, que é dos apêndices, dos braços e pernas. E divide-se isso pela altura ao quadrado da pessoa. E aí, quando se fazia isso, você tinha um ponto de corte abaixo do qual, tem valor para homens e para mulheres, você dizia que a pessoa era sarcopênica e que ela poderia ter complicações como as pessoas que são frágeis também têm. Tá? Mas o que veio o tempo mostrando? E isso foi ficando cada vez mais evidente. Que você medir massa muscular de uma pessoa idosa não prevê absolutamente nada em termos de evolução dela para dependência, evolução dela para mortalidade, evolução dela para complicações. Massa muscular, ela é um reservatório metabólico, mas ela não é um determinante de desfechos negativos, tá? Então, se você mede a massa muscular, passa o tempo, você não encontra nada em termos de quem tem mais, quem tem menos, tá? Aí, em 2008, esses dois neurologistas, neurocientistas americanos, publicaram um artigo nesse Journal of Gerontology, dentro de uma seção da revista que se chama Green Bananas, em que os autores, nessa seção, publicam coisas que são de ponta, que se elabora uma teoria que pode revolucionar o que se pensa ou não. Se revolucionar é porque a banana amadureceu, se não revolucionar, ela apodrece, e o artigo não levou a nada. Então, Clark e Manini propuseram em 2008 a diferença entre sarcopenia e dinapenia, tá? E o que seria isso? Dinapenia seria a redução da função muscular e não da massa muscular, tá? E existem evidências que uma coisa não é relacionada diretamente à outra. Isso é bem evidente. Então, o que a gente vê, por exemplo? Que se a gente comparar, se a gente puser uma pessoa na cama, em repouso, por causa de um acidente ou por causa de qualquer coisa, um idoso que é internado, e ele ficar 2 semanas internado, 3 semanas sem se mover, ele vai perder em torno de 15% da força muscular dele, mas perde só de 8 a 10% da massa muscular. Então, vocês veem que força e massa não é uma coisa diretamente relacionada. Quando o idoso faz atividade física, musculação, ele ganha muito mais rápido força do que massa muscular. Então, existe uma dissociação entre o que é força e função muscular do que é massa. E a força estaria relacionada a uma série de outros efeitos, de outras alterações com o envelhecimento, tanto nervosas como musculares, que seriam causa, então, de dinapenia. E aí, neste conceito, a sarcopenia, né, tá aqui, seria só um dos fatores que leva à perda de função muscular, que é a dinapenia. Isso incluiria a alteração de excitação do neurônio, a tensão específica da musculatura, vários fatores que a gente deveria estar estudando. E os autores falaram, olha, a gente olhou demais para a massa e esqueceu da função. E hoje a gente sabe que é muito mais preditivo de perda de função da pessoa, de dependência, de mortalidade, de todos os outros desfechos, a perda de função do que a perda de massa, tá? E que faz a gente até voltar para aquela ideia que eu estava passando para vocês de medir a velocidade de marcha, ou de medir força de pressão palmar. Isso é muito preditor de complicações para o idoso. A massa muscular em si, não, tá? Bom, com base nisso, esse European Working Group on Sarcopenia, então, um grupo de estudos de sarcopenia específico europeu, da comunidade europeia, propôs um consenso, que foi publicado em 2010, do que seria sarcopenia, tá? Como que se define sarcopenia. E aí eles propuseram que sarcopenia seria massa muscular baixa, associado à força muscular baixa e ou desempenho físico baixo, tá? Então seria, massa muscular precisa existir a redução para a gente falar em sarcopenia, mas isso tem que ser associado à perda de força muscular ou ao desempenho físico ruim. Força muscular continua sendo medida por força de preensão palmar,
nessa proposta, e desempenho físico baixo seria a caminhada, a velocidade de marcha e o outro marcador, tá? E massa muscular baixa pode ser medida por DEXA, mas também pode ser medida por bioimpedância, também pode ser medida por antropometria, também pode ser medida por tomografia, por ressonância, que são métodos mais difíceis. Mas bioimpedância é bastante simples e disponível e tem como calcular o índice de massa muscular da pessoa também. Aí não mais a pendicular, tá? Bom, então como é que seria o diagnóstico? Vocês teriam que ter uma pessoa idosa, com mais de 65 anos, medir a velocidade de marcha dela. Essa é a proposta desse consenso. Se ela estivesse abaixo de 0,8 metros por segundo, essa pessoa é considerada lenta, caminha de forma lenta. E aí você mediria a massa muscular. Se ela estiver baixa, a pessoa é sarcopênica. Se ela não estiver baixa, ela não é sarcopênica. Se a velocidade de marcha estivesse acima de 0,8 metros por segundo, se mediria a força de preensão palmar. Ela estando normal não tem sarcopenia, estando baixa, você mede a massa muscular e ela estando baixa, a pessoa tem sarcopenia. Tá? Vocês vejam que você partiam da função aqui, mas a massa muscular é fundamental. Bom, com o passar dos anos, então de 2010 para cá, ficou ainda mais evidente em tudo que foi publicado nessa área que a massa muscular nesse ponto é o de menos. Pelo menos com o que a gente sabe, que a gente tem disponível para medir massa muscular. Então agora, em 2018, e saiu isso publicado online em dezembro de 2018, depois impresso em 2019. A revisão do consenso europeu de sarcopenia. Tá? E aí, o que os autores definiram, né? Que havia uma inversão nesse caso. A gente passou a falar que existe sarcopenia quando tem perda de força muscular. Já existe sarcopenia provável neste caso. Se o clínico quiser provar que isso é sarcopenia, porque tem diminuição da massa muscular junto, aí ele faz uma mensuração de massa muscular, que pode ser por bioimpedância, DEXA, tudo aqueles mesmos métodos que eu comentei com vocês. E para medir o grau de comprometimento, se é severa, se é grave ou não a sarcopenia, se vê a performance física pela velocidade de marcha ou algum outro teste. Tá? Então, esse aqui que virou o método, a proposta de consenso, que hoje eu acredito que é a que deva ser utilizada por quem quer fazer diagnóstico de sarcopenia. O primeiro passo é você fazer um rastreio, e aí a gente pode usar uma escala que eu vou mostrar para vocês em seguida, que é a SARC-F, ou o clínico suspeitar pela clínica. Então, vocês estão vendo uma pessoa idosa que é magrinha, que anda lentamente, que tem dificuldade com força, isso pode já levar à suspeição clínica de que ela tem sarcopenia. Tá? Se não existe suspeição, ela está robusta, não tem sinal de nada, se fala, olha, não tem sarcopenia, então eu vou reavaliar depois. A avaliação para a sarcopenia primária, a primeira coisa a se fazer é medir a força muscular. E aí, hoje, existem dois testes possíveis. Um é medir a preensão palmar, foi proposto, e aí tem pontos de corte para isso. Ou então, se fazer o teste de sentar e levantar. Esse teste ele consiste de você pedir para a pessoa levantar e sentar da cadeira, de uma cadeira em que ela esteja sentada confortavelmente, mas sem usar os braços, 5 vezes. E a partir do momento que ela levantou a primeira vez, solta-se o cronômetro até o momento em que ela senta pela 5ª vez, e aí se para o cronômetro. Tá? Então, começou a levantar, solta o cronômetro, sentou pela última vez, para o cronômetro. Aí eu vou passar também depois para vocês os valores, mas se tiver baixa a força muscular por um desses dois testes, já é possível dizer que a pessoa é um provável sarcopênico. E na prática clínica agora, isso já é o suficiente para se desencadear a avaliação de causas e começar uma intervenção. Não precisa seguir adiante na investigação para isso. Tá? Então, essa foi uma grande mudança. Deixou-se a confirmação, então medida pela massa muscular, como uma opção. Tá? A confirmação, então, se faz ainda por DEXA, BIA, ressonância, tomografia, o que for. Se a massa muscular for baixa, se fala que a pessoa tem uma sarcopenia confirmada. Tá?
Para determinar a velocidade, a gravidade da sarcopenia, se mede o desempenho físico, pode ser velocidade de marcha, o SPPB, que é um outro teste, time de Pringol, medir a caminhada de 400 metros. Se tiver redução num desses fatores, a sarcopenia é considerada grave. Essa aqui é o SARC-F, a escala que eu comentei com vocês. O que ela tem também são 5 componentes, ela também foi proposta por John Morley, também para facilitar. E aí você tem pontuações para força, então qual a dificuldade que você tem para levantar e carregar 5 quilos. Assistência para caminhar, se você tem dificuldade de atravessar um cômodo ou não. Qual a dificuldade que você tem para levantar de uma cadeira ou de uma cama. Qual a dificuldade que você tem para subir um lance de 10 degraus de escada e quantas vezes você caiu no último ano. E aí tem pontuações para isso. Se a pessoa soma 4 pontos ou mais, pode se considerar como rastreio positivo para sarcopenia. Tá? O consenso europeu revisado teve a vantagem de publicar esses pontos de corte que são menores do que os inicialmente propostos no primeiro consenso e que podem ser usados em todos os países, porque ele é uma média zona de como é que as pessoas se comportam nas diferentes culturas, né, que foi levantado. Então, o que se propôs para homem, força de preensão palmar menor que 27 quilos, para mulheres menores que 16. Levantar da cadeira 5 vezes não pode ser em mais do que 15 segundos. Tá? Aí depois tem pontos de corte para a massa magra, que eu não vou entrar nesse detalhe agora aqui. E também pontos de corte para velocidade de marcha, ou para o time de Pringol, SPPB, mas para velocidade de marcha, o ponto de 0,8. Os nossos idosos, eles caminham, os idosos saudáveis, em torno de 1,1 metros por segundo, é isso que a gente encontra. Então, 0,8 realmente são idosos que já têm uma redução considerável da velocidade de marcha, tá? Mesmo para a população brasileira. Eu acho que vai se caminhar para usar esses pontos de corte, inclusive para as escalas de fragilidade que comentei com vocês da PRID, que facilita muito ter pontos de corte específicos para o mundo todo. Tá? Caquexia, em que isso difere de sarcopenia e de fragilidade? A caquexia, a gente sempre fala em caquexia quando a perda de massa muscular e de massa ou não gorda, ela é associada à doença. Então, a doenças específicas, câncer, insuficiência cardíaca, DPOC, insuficiência renal. E ela, por definição, não pode ser revertida por intervenções nutricionais, pelo menos não completamente. Então, caquexia seria a perda também de massa muscular em função, mas associada a uma doença inflamatória ou crônica do tipo das que eu mencionei. Tá? Então, sarcopenia seria uma síndrome mais mioneural e caquexia uma síndrome que é muscular, uma perda de músculo mesmo. Tá? Tem outros termos que estão, então, surgindo. Um deles é a fragilidade cognitiva, que seria a pessoa ter um déficit de memória, que não é uma demência, mas é associada à síndrome da fragilidade. A dinapenia, que é a perda de potência e força muscular, então, já comentei com vocês. Se propôs miopenia, que é a sarcopenia não relacionada à idade. Cratopenia, que é a perda de força muscular isolada. Então, são coisas que foram surgindo. Mas o que vocês vão ouvir tem que compreender é sarcopenia e fragilidade. Acima da fragilidade e sarcopenia. E caquexia também é muito usado. Né? Então, vocês viram que as bananas estão amadurecendo. A gente está entendendo melhor hoje o que prevê, o que não prevê mau prognóstico dentro desses fatores todos. Tá? Então, entendam sempre isso. A função, quando é associada a indicadores de diminuição de reservas de musculatura, tem melhor valor prognóstico. Tá? A massa é só um indicador de reserva, massa muscular. Falando agora por cima, fazendo um overview dos tratamentos, uma geral dos tratamentos, as duas bases de tratamento para a fragilidade, tanto para a síndrome da fragilidade como para a sarcopenia, eles compreendem intervenção nutricional e intervenção por atividade física. Ponto. São os dois tratamentos reconhecidos, eficazes, que são universalmente disponíveis. Onde que se pode intervir em termos de dieta para fragilidade? Primeiro ponto, e especialmente esse, é a quantidade de proteína. Tá? Qual tipo, qual ingestão de macronutrientes, momento da infusão e compostos nutricionais.
Foi publicado em 2013 esse estudo, essa recomendação desse PROT-Age Study Group, que talvez vocês conheçam esse artigo publicado por um grupo europeu também, esse PROT-Age, em que se comenta o seguinte, que a ingestão de proteína para idosos saudáveis deve estar acima da média da ingestão para jovens, tá? No mínimo de 1 a 1,2 gramas por quilo de peso por dia, para a gente dizer que ela é razoável. E o objetivo é promover manutenção e ganho de massa muscular. Tá? A ingestão de proteína pelos idosos ao longo da vida, ela é reconhecidamente um fator de proteção contra a sarcopenia. Isso é bem evidente já em vários estudos. Tem alguns estudos que questionam qual que é a eficácia disso em intervenções agudas. Então, a pessoa está sarcopênica, aumenta um pouco a ingestão de proteína, mas não muda muita coisa. Ok, mas aí é porque o quadro já está instalado, o tempo que se mede é curto. Tá? O segundo ponto é que deve existir um bolus de proteína. Não adianta a gente dar para uma pessoa 5 gramas de proteína 10 vezes por dia. O idoso, como tem resistência metabólica, ele precisa de passar um ponto de corte acima do qual ele produz musculatura. Então, a sugestão é de que, por refeição, se tenha pelo menos 20 gramas de proteína, mas ideal de 25 a 30, tá? Com 2,5 a 2,8 gramas de leucina. Sempre considerar a fonte, a distribuição, a suplementação, se for necessário, tá? Idoso com doenças agudas e crônicas, você tem que aumentar a ingestão na dieta ou suplementar com base na doença, na sua gravidade, etc. Mas, no geral, a necessidade é aumentada para 1,2 a 1,5 gramas por quilo por dia e algumas vezes até em 2 gramas por quilo por dia, tomando o cuidado da exceção da insuficiência renal avançada. Para o exercício físico, então recomenda-se no mínimo 30 minutos de exercício aeróbico por dia, isso é da Sociedade Americana, que foi adotado, mas aí se deve pelo menos ingerir 1,2 gramas por quilo por dia e se considerar os suplementos, o famoso whey, depois do exercício físico. Tá? Nesse artigo se fala em exercício aeróbico, mas a gente sabe que não é só isso, nem bem só por aí. Tá? Existe uma necessidade de relação temporal da suplementação com o exercício, então, em geral, 1 hora ou mais depois da atividade física. Tá? Qual que é a atividade física que se recomenda para a população idosa? A atividade física aeróbica, quando possível, ela é indicada. Mas para a reversão de sarcopenia e de fragilidade, é necessário existir associação de atividade física resistida, com carga, peso, tá? Que deve ser bem orientada. Os melhores pesos, as melhores cargas são aquelas fixas, em que o idoso não tem risco de lesar articulações. E os estudos mostram que os idosos toleram muito bem cargas até altas, sem grandes dificuldades. Aquela ideia de que isso lesa o idoso, ela não é real, tá? Para a maioria dos idosos. Por outro lado, aquilo que sempre se recomenda, o idoso deve caminhar, existe um problema aí que é o equilíbrio. Todas as vezes que a gente indica a caminhada para um idoso que tem perda de equilíbrio, alguma dificuldade com equilíbrio, a gente está aumentando bastante o risco de quedas para esse idoso. Tá? E por fim, hoje em dia se usa inclusive videogames para induzir diversão junto com a atividade física. Remédios. Existem medicações? Não existem medicações específicas para sarcopenia. Tem muitas coisas para aparecer, estão em estudos, assim, fase relativamente avançada, e talvez nos próximos anos surja a medicação dos sonhos de todo mundo, que a gente come pipoca na frente da televisão, mas toma um comprimido que faz nossa musculatura se hipertrofiar, é uma maravilha. Ainda não tem, tá? Então não existe isso. O que existe em termos de possibilidades? Um deles é testosterona, que tem alguma eficácia em relação a aumentar a massa muscular para os idosos que têm deficiência, especialmente, obviamente, do sexo masculino. Então, a indicação é que ele tenha sintomas de hipogonadismo de deficiência de testosterona e se deve fazer a reposição junto com a atividade física, tá?
tomando, obviamente, os cuidados necessários em relação a doenças prostáticas e algumas outras condições. Os reguladores dos receptores, né, de hormônios masculinos, como a androlona, os moduladores, né, a androlona, ele aumenta a massa muscular, mas não aumenta a função, tá? E não tem grandes vantagens em relação à testosterona, pelo menos nos estudos atuais. Recentemente tem surgido no mercado análogos de grelina para aumentar o apetite. A namorelina é interessante porque ela aumenta o apetite e pode ser ingerido por via oral, tá? Isso é utilizado especialmente para caquexia, quando existe perda de peso associada à redução importante de apetite, tá? Outros medicamentos são testados e têm algum efeito. Então, inibidores da ECA têm aparentemente um efeito sobre a musculatura. Os inibidores da miostatina estão em estudo. O hormônio de crescimento, ele não deve ser utilizado com esse fim. Ele tem muito mais efeito colateral do que qualquer benefício, tá? E tem outras coisas surgindo, ativadores de troponina, várias coisas que têm sido testadas, né? Por enquanto ainda estão em fase de testes. Uma medicação que é reconhecidamente positiva quando existe caquexia, especialmente no câncer ou outras condições, é o acetato de megestrol. Habitualmente se usa uma dose de 400 miligramas ao dia, pode ser de 160 a 800. Ele é disponível em líquido ou comprimido e ele aumenta o apetite e aparentemente o bem-estar. Então existe ganho de peso nessa população. E pode haver um discreto risco de trombose aumentado, tá? Isso exige um cuidado com relação a isso. Bom, esses são os tratamentos que estão disponíveis até hoje, tá? Então, assim, não são disponíveis, na verdade, né? Então, na verdade, o que existe de evidência forte é atividade física e dieta, especialmente hiperproteica. Condições especiais que vocês vão ver são os idosos que são obesos sarcopênicos, e que aí esse é um desafio muito grande. Como fazer uma pessoa perder peso, mas não perder massa muscular? Isso é uma questão individualizada, na verdade, mas se recomenda que exista uma ingestão proteica razoável, mas com restrição calórica e atividade física, se possível, tá? Ou o idoso que é muito debilitado, ele é desnutrido, você quer aumentar a massa muscular, vai ser proteína mais caloria. Então, isso é individualizado, mas sempre tomando o cuidado de aumentar a ingestão proteica, tá? Balanceada com a parte calórica, tá? da alimentação. Eu achei interessantezinha essa brincadeira aqui, né? Todo mundo fala que não tem tempo de exercitar, especialmente nós, né, médicos e profissionais de saúde. E aí o que se fala o que é melhor para o senhor, né? Uma hora por dia de exercício ou estar morto 24 horas, né, por dia? Bom, eu encerro por aqui, então, essa apresentação. Eu espero ter esclarecido um pouco para vocês algumas questões dessas definições e fico à disposição para a gente conversar sobre o que vocês quiserem desse assunto e que eu souber responder. Muito obrigada, Dr. Ferrioli, pela brilhante apresentação. E agora, então, nós abrimos para perguntas, discussão.